Geometria computacional. A geometria computacional é uma área da matemática que estuda algoritmos e estruturas de dados para resolver problemas geométricos computacionalmente. Ela tem como objetivo a análise e o projeto de algoritmos eficientes para resolver problemas geométricos, como encontrar interseções entre objetos geométricos, determinar a posição relativa entre objetos, calcular áreas e volumes, e encontrar caminhos ou trajetórias. A geometria computacional é uma área interdisciplinar que envolve a matemática, a ciência da computação, a engenharia e outras áreas das ciências exatas. Ela tem aplicações em diversos campos, como a computação gráfica, o processamento de imagens, a robótica, a visão computacional, a geometria descritiva, a teoria da complexidade computacional e outras áreas da ciência. A geometria computacional começou a surgir nos anos 60 e 70, com a necessidade de desenvolver algoritmos para resolver problemas geométricos em computadores. Desde então, a área tem crescido bastante com o desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos para resolver problemas cada vez mais complexos. Uma das áreas da geometria computacional é a geometria algébrica computacional, que estuda a geometria de objetos definidos por equações polinomiais e utiliza técnicas da álgebra para resolver problemas geométricos computacionalmente. Outra área importante é a geometria discreta, que estuda as propriedades geométricas de objetos discretos, como grafos, redes e malhas. A geometria computacional é usada em diversas aplicações práticas, como em sistemas de navegação GPS, em reconhecimento de padrões em imagens médicas, em modelagem de objetos tridimensionais para jogos e filmes, em robótica para detecção e análise de objetos, entre outras aplicações. Uma das principais ferramentas da geometria computacional são as estruturas de dados, que são utilizadas para armazenar e processar informações geométricas de forma eficiente. Algumas das estruturas de dados mais comuns são árvores de busca, grafos, listas duplamente encadeadas e estruturas baseadas em triangulação. Além disso, a geometria computacional utiliza algoritmos eficientes para resolver problemas geométricos, como o algoritmo de Graham para encontrar o fecho convexo de um conjunto de pontos, o algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em um grafo, o algoritmo de Voronoi para calcular diagramas de Voronoi, entre outros. Em resumo, a geometria computacional é uma área da matemática e da ciência da computação que estuda algoritmos e estruturas de dados para resolver problemas geométricos computacionalmente. Ela tem aplicações em diversas áreas da ciência e da tecnologia, como a computação gráfica, a robótica, a visão computacional e a geometria descritiva. A geometria computacional é uma área em constante evolução, com muitos problemas e desafios ainda a serem resolvidos, e é uma das áreas mais importantes e fascinantes da ciência computacional moderna. Questões: o que é geometria computacional e qual seu objetivo? Quais áreas do conhecimento a geometria computacional envolve? Quando a geometria computacional começou a surgir? Como a geometria computacional tem evoluído ao longo dos anos? O que é geometria algébrica computacional e qual sua relação com a geometria computacional? O que é geometria discreta e como ela se relaciona com a geometria computacional? Quais são algumas das aplicações práticas da geometria computacional? O que são estruturas de dados e como são utilizadas na geometria computacional? Quais são alguns dos algoritmos utilizados na geometria computacional? O que é o algoritmo de Graham e qual sua utilidade na geometria computacional? O que é o algoritmo de Dijkstra e como ele é utilizado na geometria computacional? O que é o algoritmo de Voronoi e como ele é utilizado na geometria computacional? Quais são os principais desafios que a geometria computacional enfrenta atualmente? Como a geometria computacional contribui para a robótica? Qual a importância da geometria computacional na ciência computacional moderna?